janeiro, a Alemanha vai completar 153 anos como país. Mas quando se pensa nela, sua reputação ainda é muito marcada pelo passado. 2 guerras mundiais, Hitler, Holocausto. Que país fez tanto mal ao mundo em tão pouco tempo? Ao mesmo tempo, pode-se dizer que nos últimos quase 80 anos, a Alemanha construiu uma sociedade com valores invejáveis sob vários aspectos, muito além do sucesso econômico. Decência, democracia e estabilidade viraram marcas da sua política. E assim como o Brasil, ela viveu nos últimos 30 e poucos anos transformações profundas. Para nós, foi a volta da democracia. Para os alemães, foi a queda do Muro de Berlim e a reunificação do país. Nunca mais 2 Alemanhas, a ocidental e a oriental. Usar o poder da memória para se aprender com os erros, porque o passado foi tão doloroso, é algo praticado pelos alemães desde a escola. Que país construiria um monumento sobre o seu pior momento da história, sua maior vergonha, no centro da sua capital? O monumento aos judeus assassinados foi inaugurado em 2005, 60 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Os alemães queriam mostrar que existem coisas que não se varrem para debaixo do tapete. Um alemão judeu fugido do nazismo, Henry Kissinger, morreu recentemente aos 100 anos de idade. Secretário de Estado, ele é um dos grandes nomes da história da política externa americana. Ele deixou 2 frases sobre essa Alemanha de depois da Segunda Guerra Mundial. Ele disse: a Alemanha é grande demais para a Europa e pequena demais para o mundo. E uma frase que complementava um pouco essa: quando eu quero falar com a Europa, eu ligo para quem? Grã-Bretanha e França podem até fazer mais barulho, mas apesar dessa relutância em assumir um papel de liderança, era para a Alemanha que essa ligação era necessária. Maior população, maior economia e principalmente uma maturidade e estabilidade na sua política, tudo inspirava mais confiança. Hoje, para muitos, essa que é vista como a locomotiva da Europa se encontra na fase final de uma era dourada que começou nos anos 50. A renda das pessoas está estagnada e as exportações, o forte da Alemanha, estão caindo. Existe um problema demográfico que vinha sendo resolvido com a chegada de imigrantes, mas como em toda a Europa, isso está causando um grande descontentamento. Os alemães têm tido cada vez menos filhos, mas ao mesmo tempo não querem mais abrir as portas para o mundo como fez Angela Merkel em 2015. Recentemente, o governo tomou medidas restritivas apoiadas por todos os partidos. É como se a Alemanha tivesse decidido fazer uma dieta. Menos gente, menos crescimento, menos energia. Apesar dos gigantes da indústria alemã, são as empresas médias e pequenas que fazem a potência que ela é. 3/4 dos trabalhadores alemães trabalham nessas empresas e elas geram mais de metade das riquezas. Existe um estudo sobre empresas que são muito importantes no mundo, mas que não são grandes nem conhecidas. Seriam cerca de 2.700. Mais de metade são alemãs. Estados Unidos, China, Japão não chegam nem perto nesse modelo. Os alemães chegaram a um entendimento sobre a necessidade de formar mão de obra muito qualificada, muito produtiva, mas ao mesmo tempo permitir a representação de interesses que passam por partidos políticos, por sindicatos, buscando um maior equilíbrio na sua sociedade. É isso que explica, em alguma medida, a maior dinamicidade, a maior capacidade de inovação da indústria alemã, que é o carro-chefe, a locomotiva da indústria europeia. O que muita gente não percebe é que, em alguma medida, a Alemanha só pode continuar o seu crescimento e avançar, inclusive na internacionalização da sua indústria, por causa do processo de integração europeu. Os primeiros compradores da indústria alemã são os países europeus. A unificação do mercado europeu permitiu à Alemanha alcançar uma escala muito maior do que ela teria condições de fazer sozinha. E junto com isso também criar padrões que passaram a ser europeus e que são também convergentes com os padrões americanos. Qualidade da mão de obra, mentalidade, motivação, capricho. O trabalhador alemão é um craque no que faz. Ele precisa de apenas 4 dias para fazer o que um britânico faz em 5.
a produtividade do trabalhador alemão tem um componente político. Em 1976, se passou uma lei que obrigava que eles tivessem participação na direção das empresas. Isso criou uma parceria entre patrões e empregados. Todos têm responsabilidade no sucesso da empresa. Isso criou uma espécie de capitalismo responsável, onde a coesão social é tão importante como os lucros. Por isso também na Alemanha existem muito menos greves do que na França, a outra potência da União Europeia. Aqui existe uma política que tem um slogan: devagar, mas com segurança. Isso tem vantagens, mas por outro lado, na corrida da tecnologia, a Alemanha ficou para trás em muitas áreas, algo que ela está tentando recuperar. Por exemplo, carros elétricos. A indústria alemã largou muito atrás nessa corrida. Agora você tem grandes empresas chinesas com carros competitivos que tem como parâmetro Jaguar, Volvo, BMW, ou seja, eles não estão olhando para a competição com o carro popular, eles estão olhando para os segmentos premium de mercado com veículos eletrificados. Uma parte, por exemplo, dos designers foram seduzidos, saíram de indústrias como Audi, BMW, Jaguar, por exemplo, para fazer o design da indústria chinesa, dos automóveis elétricos chineses. Então, está havendo uma mudança muito acelerada, clara, no sentido de eletrificar a frota de veículos e de veículos de luxo e de alto e, digamos, médio luxo. Os alemães veneram carros, é uma área onde eles têm razão de ter orgulho e veem na velocidade ilimitada de suas autoestradas um espaço de liberdade, que fora dali está bem mais restrita pelas muitas regras impostas para um convívio harmonioso. Para a Alemanha, suas marcas famosíssimas podem ficar para trás se não se adaptarem rapidamente. Um engenheiro alemão, Rudolf Diesel, deixou seu nome marcado no combustível que move meio mundo e que polui meio mundo. A Volkswagen tem mais de metade dos seus lucros na China, o país que hoje está mais à frente na produção de carros elétricos. Mas com a economia chinesa perdendo o fôlego, a Alemanha começa a olhar em volta e parece ter redescoberto o Brasil. A Alemanha hoje tem também outras razões para colocar um pouco mais de distância com a China. Tem a ver com competição por mercados, tem a ver com segurança tecnológica e tem também a ver com democracia. No momento político onde no mundo o autoritarismo ameaça conquistas do modelo democrático, essa parceria com o Brasil fortalece valores além dos econômicos. E o presidente Lula encara esses valores. No início da carreira dele, como líder sindical, ele era uma pedra no sapato de empresas alemãs. Uma relação de convivência democrática que inspirou a criação do PT. Dos meus 78 anos, eu acho que pelo menos 45 é de relações políticas com a Alemanha. Primeiro, por conta do movimento sindical, desde que eu assumi a presidência do sindicato, em 1975, sindicato dos metalúrgicos de uma cidade que tinha a Mercedes e a Volkswagen como paraíso das minhas assembleias. Porque a Volkswagen tinha muitos trabalhadores, eram 40 mil trabalhadores. O meu ministro do Trabalho, que está aqui, era funcionário da Volkswagen. E a gente ia fazer assembleia às 6 horas da manhã, fazia assembleia com 20 mil trabalhadores, e às 4h30 da tarde fazia outra vez com 20 mil trabalhadores. Era o melhor lugar para fazer assembleia. Quando cansava da Volkswagen, ia na porta da Mercedes, também 18 mil trabalhadores, fazia as melhores assembleias. E depois daqui eu tive a oportunidade de ter uma relação com o SPD alemão, desde a criação do meu partido, e tive a oportunidade de conviver com pessoas importantes. Sobretudo, eu tive o prazer de conviver em algumas reuniões com o Willy Brandt. Eu tive o prazer de conviver em algumas conversas com o Helmut Schmidt. Eu tive o prazer de conviver com Schröder. Eu tive o prazer de conviver da forma mais democrática possível com a nossa companheira Angela Merkel. E depois eu tive o prazer
de ser recebido pelo companheiro Olavo Schultz antes de eu ser presidente da República. É muito bem-vindo que o presidente tenha ido a Berlim, saindo da COP28, pensando em um parceiro estratégico para o Brasil nessa nova etapa que se inicia agora de aceleração, digamos assim, da transformação da matriz energética, no caso mais alemã do que a brasileira, porque a brasileira é bastante mais limpa que a alemã, mas nós temos como muito que nos beneficiar da tecnologia alemã. Agora, existe essa questão da mudança climática, do enfrentamento da mudança climática, em que a agenda do Brasil se aproxima muito da agenda alemã, e essa convergência abre espaço para o aprofundamento de uma relação que já é sólida, tradicional e de confiança. De um lado, a Alemanha e a China são grandes parceiros comerciais também. A Alemanha investiu muito, uma boa parte da indústria alemã se estabeleceu na China e participa desse processo. Assim como o Brasil é grande parceiro comercial da China. Ambos vão disputar o mercado brasileiro, sem dúvida. E as empresas alemãs podem ter um papel, inclusive, muito favorável para ir dentro da neoindustrialização brasileira, porque as empresas alemãs já têm mais de 1.000 empresas alemãs lá em Brasil, tem muita experiência e também a Alemanha como país tem um setor industrial das pequenas e médias empresas muito relevante. Mais de 90% do corpo produtivo na Alemanha são pequenas e médias empresas, mas eles são muito inovadoras e muito internacionalizadas. Então, por aí, isso pode ser um aspecto onde a Alemanha pode realmente ser um parceiro estratégico para o Brasil, né? A indústria automobilística agora caminha para uma direção de eletrificação. O Brasil está chegando numa espécie de ponto de inflexão a partir de 5% da frota nacional baseada em veículos elétricos. Começa a fazer mais sentido investir em toda a infraestrutura de apoio e abastecimento, né? Carregamento das baterias, etc. O Brasil é um país que tem condições extraordinárias para dar esse salto e limpar a sua frota de veículos, porque ele tem a capacidade de gerar energia também de forma sustentável. É diferente, por exemplo, do caso da China, em que eles deram esse passo, eles elegeram como prioridade veículos elétricos. Essa foi uma decisão estratégica do governo chinês, eles entenderam que não teriam condições de competir com a indústria ocidental nos motores de combustão e que precisavam apostar então na próxima onda tecnológica, na próxima dimensão dessa indústria automobilística. O governo alemão hoje se vê pressionado por uma extrema-direita que se apoia em ressentimentos dos que viviam na ex-Alemanha Oriental, que permanece como uma região mais atrasada, e também do preconceito contra os imigrantes que não são brancos. Esse crescimento da extrema-direita preocupa, afinal, ninguém quer outro nazismo. Existe também uma espécie de muro, uma barreira cultural. Parte da receita política da extrema-direita é atacar as elites, seja ela quais forem. Ora, aqui na Alemanha existe uma grande valorização da competência, do trabalho bem feito. A economia alemã é o que é por causa disso. Isso se pôde constatar, essa valorização da ciência, durante a pandemia da Covid. Angela Merkel era cientista, física de formação, acreditava em fatos, não em discursos. E desde o início tratou os alemães como adultos racionais. Explicou os problemas, os sacrifícios, o que se sabia e o que não se sabia. O resultado é que morreram muito menos pessoas de Covid na Alemanha, proporcionalmente à população, do que em praticamente toda a Europa. Nessa viagem, o presidente Lula se encontrou com 3 políticos alemães. Em Dubai, na COP, com Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, mas que na Alemanha foi ministra da Defesa. Aqui em Berlim, com o presidente alemão Frank Steinmeier, que já foi ministro das Relações Exteriores. E com Olaf Scholz, primeiro-ministro alemão, que já foi ministro das Finanças. Todos chegaram onde chegaram subindo através da competência, algo valorizado pelos eleitores. Aqui na Alemanha, os políticos não jogam para a galera.
Nessa visita de Lula, o aquecimento global, a necessidade de uma transição energética são prioridades nas conversas entre os governos. Seit 15 Jahren sind Brasilien und Deutschland durch eine strategische Partnerschaft verbunden. Ganz besonders verbindet uns der gemeinsame Einsatz für Nachhaltigkeit. Dazu gehört der Kampf gegen den Klimawandel und die Dekarbonisierung unserer Industrien. Unsere beiden Staaten setzen sich für Waldschutz und Artenvielfalt ein. Und bei diesen Aufgaben künftig gemeinsam noch mehr bewegen zu können, haben wir gerade die Partnerschaft für eine sozial gerechte und ökologische Transformation unterzeichnet. Unter Ihrer Leitung, unter deiner Leitung, lieber Lula, hat der Schutz des Waldes in Brasilien wieder einen hohen Stellenwert bekommen. Und dafür gilt aller unser Dank. Angela Merkel, que foi primeira-ministra 4 vezes, começou a carreira política dela com a pasta do meio ambiente. Para os alemães, esse é um tema importante, muito antes de outros países se tocarem para a gravidade do problema. Uma parceria com o Brasil é também fundamental para eles na direção de um mundo mais verde. A transição verde é um dos pontos mais relevantes para as empresas. E hoje em dia já entre 60% e no próximo ano vão ser quase 80% das empresas alemãs que atuam dentro do Brasil já têm os seus próprios programas de proteção climática. Então, tudo o que é ESG já está muito incorporado nas empresas alemãs. Então, eu acho que isso também favorece muito a cooperação nesse sentido. Mas apesar de todo o otimismo mostrado pelos dois lados, em termos financeiros, os alemães estão meio apertados. É que a Alemanha hoje se vê com 5 contas altas para pagar, que não existiam, ou não nesses níveis, há pouco tempo atrás. Algumas têm a ver com a guerra na Ucrânia. Olaf Scholz prometeu 8 bilhões de euros para os ucranianos, algo que ainda não passou no Congresso. Outra enorme conta tem a ver com mais investimento para modernizar as forças armadas alemãs, que desde a queda do Muro de Berlim foram deixadas de lado. É algo orçado em 100 bilhões de euros. E sem o gás russo, a guerra tornou a energia 3 vezes mais cara. Além disso, tem o custo local da transição energética e a cobrança feita na COP para que o mundo rico financie os países mais pobres. Se somando tudo, essa conta está salgada demais. Então é uma oportunidade também para a Alemanha manter a posição que tem no mercado brasileiro, uma posição tradicional com motores a combustão, nessa nova etapa. Resta saber se o próprio governo brasileiro vai ter condições de orientar, digamos assim, essa evolução de uma maneira sustentável, econômica e ambientalmente. É possível fazer isso, o Brasil está singularmente colocado, eu diria, privilegiado nesse sentido, para dar esse salto, porque tem já uma matriz energética limpa e tem condições de substituir. Imagine você um trânsito de São Paulo silencioso, ou do Rio de Janeiro, né, ou do Recife. É assim hoje uma grande cidade chinesa, qualquer um. A diferença é que no caso da China, os automóveis não emitem gases de efeito estufa, mas a geração de energia emite. Então, se você for fazer uma leitura do balanço, eles não são tão limpos assim quanto parece, mas estão dando passos acelerados, inclusive no sentido de reduzir a emissão de gases para a geração de energia, substituindo por painéis solares, principalmente. Hoje a maior concentração de tecnologia e de capacidade industrial na construção de painéis solares. Então a China está caminhando nessa direção, só que ela vai demorar muito tempo para chegar lá. O Brasil não, ele já parte de uma matriz energética mais limpa e tem condições de universalizar isso. Resta saber se os lobbies da indústria do passado vão permitir que isso aconteça. Mas aí é uma outra questão política, não é uma questão técnica. Vamos reforçar a robusta cooperação na área ambiental, que inclui o Fundo Amazônia e muitos outros projetos. Queremos atuar junto na promoção da industrialização verde,
a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Expliquei ao chanceler Schultz as medidas que estamos tomando para cumprir a meta de zerar o desmatamento até 2030 e combater os ilícitos ambientais. Portanto, é uma questão muito séria a gente tratar da questão do clima, e eu quero dizer para vocês que no Brasil e no meu governo nós vamos levar muito a sério, e em 2030 eu quero entregar ao mundo desmatamento zero na Amazônia, para que as pessoas saibam que é possível a gente cuidar do planeta que nos dá vida, que nos dá água, que nos dá comida e que nos dá prazer do dom maior de Deus, que é a vida humana. O que mais inspira na economia alemã é que é uma economia de livre mercado, com todo o dinamismo que isso representa. Um capitalismo responsável e organizado, que estimula um pensamento a longo prazo, que prefere a colaboração que o conflito, que incentiva que os patrões ajudem na formação de seus empregados e que divide, compartilha a riqueza. Não é um modelo perfeito, mas se você compara com os Estados Unidos e com China, essa é uma sociedade mais livre e mais harmônica, um modelo que dá de 7-1.